causa, por que os demônios entraram? Na realidade, né, como vocês podiam falar um pouquinho mais, as pessoas estão nos ouvindo, como que vocês fazem, como que é, quais são as piores brechas onde os demônios entram? A gente costuma dizer que 30% da nossa vida, né, no nosso processo espiritual, nossa vida espiritual, 30% são heranças espirituais, mas 70% é posição nossa. Isso é importante. Olha só, irmãos. 30%, então vamos repetir aqui, né, pastor? 30% é herança. Herança é o que vem dos pais, dos avós. Os antepassados. Então, 30% é herança. 70% o que é mesmo? Posição nossa, escolhas. Né? Posição. Então, irmãos, agora nós temos que tomar cuidado aí, né? Na posição, né, pastora? Isso mesmo. São as nossas escolhas, né? Eu vim de um lar muito conturbado. Na casa da minha avó havia cassinos, assim. Eu vim de um lar onde havia muita droga, muito vício. Minha avó assim apoiava, né? Infelizmente, antes de conhecer a Jesus, minha avó apoiava muitas coisas erradas, muitas pessoas erradas. Então, assim, eu vim de um lar de alcoolismo. Então, quando eu me converti, eu entendia, porque muitas coisas aconteciam na minha vida. E através de nós conhecemos, nos aprofundar nessa área, que o que a Bíblia fala, que a maldição, ela alcança até a 4ª geração. Então, muitas vezes a gente não entende, por que eu estou na igreja, eu sou crente, e muitas coisas ainda não acontecem na minha vida, eu não sou liberta em algumas áreas. E aí a gente, se aprofundando nesse assunto, eu fui pesquisar as heranças da minha família e entendi que havia uma maldição hereditária. E aí, por isso que os 70% eu me posicionava, eu me via em santidade, eu falava, Senhor, por que muitas coisas não alteram? Por que não transforma a nossa vida? Por que não rompe, né? Muitas vezes até o nosso casamento não rompia. E aí onde eu, mapeando a minha família, fui entender, né? Na minha família teve muito derramamento de sangue através de aborto, né? Muito pecado e aí é onde a gente entende que os 30% das heranças precisava ser fechada essa brecha, precisava... E como fecha essas brechas, pastora? A gente precisava... Pessoa que está nos assistindo, eu tenho uma herança, como que eu fecho isso? Como que eu anulo isso? Sim, através da confissão, né? A gente confessar, Fabiano, renunciar à herança. Mas como que eu vou renunciar? Através do arrependimento. Primeiro eu me arrependo, eu entendo que o pecado, ele não agrada a Deus. Eu entendo que a prática do pecado não agrada ao Senhor, então eu preciso me arrepender do pecado. Então eu me arrependo, eu confesso, porque a palavra do Senhor também nos ensina em Provérbios que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, né? Mas aquele que esconde as transgressões jamais prospera. Então, quando você se arrepende, entende que aquilo fere o coração de Deus, que você está numa prática, uma vida de pecado, você se arrepende confessando, é onde a gente começa a fechar as portas, né? Fechar as brechas. Então, assim, pastor, deixa eu ver se eu entendi, para todo mundo entender. Sim. Então, é assim, vamos falar da herança primeiro. Então, você fala que 30% é herança, 70% é posição, escolha. É o posicionamento, é responsabilidade, né? Autorresponsabilidade. Então, vamos colocar, meu pai, meus avós, tataravós, eles pecaram. Sim. Só que não houve um arrependimento, não foi um pecado tratado pela cruz, né? Sim. Através do arrependimento. Então, na realidade, esse pecado fica lá. Fica essa brecha, né? Esse espírito de morte, ele fica na linhagem espiritual dessa pessoa. Porque ninguém confessou. Se arrependeu. Levíticos capítulo 26, versículo 40, fala que se nós confessarmos e nos arrependermos e confessarmos as nossas iniquidades, a iniquidade dos nossos pais, Deus se lembraria de Jacó, Isaac e Abraão e não nos trataria mal, se nós aceitássemos o castigo que ele havia imposto. Então, na verdade, muitas pessoas elas citam 2 Coríntios 5,17, dizendo assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Mas quando o Senhor faz uma pesquisa de uma forma geral da igreja, o que o Senhor mais vê na igreja é miséria. São casamentos destruídos, filhos de crentes que estão presos, não é?
uma maldição vindo, né? E perseguindo a linhagem. Ninguém consegue entender, você não explica. Você olha e fala bem assim, por que acontece? Nós servimos ao Deus que é o dono do ouro e da prata, que é rico, que todo mundo, nós pregamos isso, né? E aí quando você vai ver, a pessoa às vezes está precisando de um alimento, está precisando corta a energia na casa, e não que não possa acontecer por uma dificuldade, mas acontece muitas vezes é uma coisa de cotidiano, é a vida dela. E pastor, muitas vezes não é só financeiro, mas muitas vezes até espiritual. A pessoa não consegue largar muitas vezes uma pornografia, né, uma vida promíscua. Sim. E ela está na igreja. Está na igreja. Entendeu? Muitas vezes até mesmo no altar pregando, né? Ou está pregando, ou está lá sentado liderando, fazendo alguma coisa, e ela não consegue. E às vezes nós atendemos pessoas, pastores, que elas amam de verdade ao Senhor, mas elas não conseguem, é algo muito mais forte. Nós temos muitos testemunhos, né, de pessoas que não conseguiram. Por exemplo, nós tem um caso em que um rapaz, ele era jovem, e aí esse rapaz, eles estavam servindo no quartel, no exército, eles estão lá na hora do serviço, um era homossexual e o outro era hétero. E aí o rapaz que era homossexual queria fazer sexo oral nesse outro rapaz. Ele permitiu, aconteceu uma única vez, não aconteceu nunca mais, isso na vida deles, e acabou-se. E aí, depois de muitos anos, eles se reencontraram. E como que foi esse reencontro? Eles encontraram, um soldado encontrou o outro, montaram um grupo no WhatsApp, começaram a marcar para fazer um churrasco, fizeram. O rapaz que era ativo na época se tornou pastor, e o passivo havia se tornado de uma religião onde ele havia assumido a homossexualidade. E aí, beleza, todo mundo lá naquela festa, naquele churrasco, começaram a tomar uma cerveja, beber e tal, e o pastor tomou uma cerveja, né? Ficou um pouco alterado e teve uma relação sexual. O pastor estava meio desalinhado, né? Totalmente, né, desalinhado, na verdade. E aí ele teve uma relação sexual com aquele homem que agora é homossexual assumido, né? Então ele tem uma relação sexual, a mulher dele está grávida, ele vai para casa e coabita com a esposa na mesma noite. Então o que nós temos ensinado? Que camisinha não segura demônio, camisinha segura AIDS, segura DST, mas demônio não. Ele coabita com a esposa, o filho nasce dentro da aliança do casamento, era um filho esperado, essa criança começa a crescer e começa a desenvolver trejeitos, né? Começa a desenvolver traços de homossexual, e o menino começa a crescer e fala para o pai, eu não queria ser assim, eu não quero ser assim, eu não sei o que acontece, por que está acontecendo isso comigo? E ele até que assume esse lado homossexual, ele fala assim, eu não aguento mais, eu vou assumir, mas eu amo Jesus, eu não queria ser assim, mas eu não sei o que acontece. E aí quando o pai vem para o processo e ele confessa isso, é dado uma direção, né? A gente fala para a pessoa, você tem que tratar algumas coisas, porque às vezes não é só a confissão, você precisa fazer um caminho de volta e tratar com as pessoas que foram feridas, né? O caso desse pai tinha que confessar para a mulher e para o filho. Ele falou, mas eu vou perder meu casamento. Já perdeu o filho, entende? Por falta de confissão. Então, assim, o que é melhor? Na realidade, pastor, é o mundo espiritual, né? É mundo espiritual. Porque a psicologia não entende o mundo espiritual. Entende. O psicólogo, o psiquiatra, ele sabe de alma. Sim. Mas o mundo espiritual, não entende. Eles não entendem. Não tem como. Eu não sei o desfecho desse caso, mas eu sei que a porta que havia tido é que esse rapaz tinha tido um caso de um relacionamento homossexual numa noite, na mesma noite teve uma relação sexual com a esposa. Então, assim, os demônios que haviam naquele homem entraram transferiu ali. No ventre da mulher. Aí já não é nem herança, né, pessoal? Aí já é o posicionamento, né? Aí é tem outra palavra, responsabilidade, responsabilidade, né? Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. A Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Então, o pecado, ele traz na morte. A morte não só... não é a morte física, a morte espiritual. Então, se a alma que pecar, essa morrerá, mas a alma que não pecar, estiver com uma vida abundante no Senhor, uma vida em santidade no Senhor, ela vai ter o quê? Vai ter vida. Então, é a autorresponsabilidade, o poder de escolha, né? E assim, é importante, né, pastores, a gente saber assim, o pecado, para ser perdoado, ele tem que ter arrependimento. Sim. E tem que ter confissão. Sim. Aonde não teve arrependimento, não teve confissão,
é como se fosse uma dívida que não foi paga. Sim. No mundo espiritual, né, pastor? É uma dívida que não foi paga, né, pastora? Sim. Foi feita uma dívida no mundo espiritual, não foi paga. Foi por isso que Jesus teve que vir na cruz e morrer na cruz para pagar a dívida. A dívida de Adão, né? É interessante pecado de Adão, né? Sim. É interessante lembrar quando falamos sobre isso, pastor, porque parece haver uma divergência. As pessoas podem, de repente, nos assistir agora e falar assim, mas espera lá, então se a cruz ela já tratou isso, por que tem que ter libertação? A cruz ela é suficiente, libertação não anula o sacrifício da cruz. Não é? A cruz ela é autossuficiente. João capítulo 3, versículo 16 diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A nossa pergunta é, o mundo inteiro está salvo? Não. Qual é o processo para que uma pessoa seja salva, apesar de Deus ter enviado o teu Filho ao mundo para ele salvar? O que a pessoa tem que fazer? Confessar. Romanos 10, 9, 10. Crer e confessar. Marcos 16, 16. Então assim, a pessoa crê e confessa. É igual libertação. Quando a pessoa confessa a Jesus, ela resolve o que está escrito em 2 Coríntios 5, 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. Ela resolve o processo de salvação dela. Eis que tudo se fez novo. Eu era trevas, agora eu sou luz. Eu era uma pessoa condenada ao inferno, agora eu sou uma pessoa salva em Cristo Jesus. Mas enquanto eu não confessar a iniquidade minha e dos meus pais, esses pecados vão perpetuar. A pessoa pode até falar assim, mas isso aí é coisa de Antigo Testamento. Por exemplo, o texto que a Cris citou é Ezequiel, texto de responsabilidade. Fala, a alma que pecar, essa morrerá. É Bíblia, mas fala de responsabilidade. As pessoas muitas vezes podem até falar a respeito de herança. Tá, mas e herança? Mateus, capítulo de número 23, versículo de número 24 em diante, vai nos dizer bem assim, fala sobre os ais, ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós. E aí quando ele chega no versículo de número 24, 25, ele fala, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também seja limpo o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de toda imundícia. Assim também vós pareceis exteriormente justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Quando Jesus chega na ideia de hipocrisia e iniquidade, dá um nó na cabeça deles, porque hipocrisia você explica facilmente, uma pessoa que tem duplo caráter, mas e a iniquidade? Eles não entendem. E aí Jesus vai explicar. Ele fala assim, ai de vós, escribas e fariseus, porque edificais o sepulcro dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices no sangue dos profetas. E Jesus segue ainda dizendo no versículo 31, assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram o profeta. Enchei, pois, a medida de vossos pais. Então, assim, aqui eu tenho um copo com água, certo? Se eu colocar a Coca-Cola aqui, eu estou enchendo esse copo? Não, eu estou misturando. Encher é colocar o mesmo conteúdo dentro do mesmo recipiente, ou do recipiente, né? Então, quando Jesus fala, enchei, pois, a medida dos vossos pais, continuam pecando que nem os seus pais fizeram. E aí ele fala bem assim, por isso, eis que vos envio sábios profetas, a uns matareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, perseguireis cidade e cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, que é o que o Senhor falou. São 4 gerações que não confessam, e a geração vai andando para frente. 4 não confessa, aí vem mais 4. Aí os 4 da frente não confessa, converte, mas não confessa. Os outros 4 vai acontecer a mesma coisa. Aí Jesus segue dizendo, todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Versículo 36, em verdade vos digo que estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Então, heranças espirituais não é coisa de Antigo Testamento, é coisa de Bíblia. No Novo Testamento, Jesus tratou disso. O livro do Apocalipse fala disso. Todo o livro, na verdade, toda a Bíblia, o conteúdo. Hoje o senhor deu uma aula maravilhosa no meu discipulado de manhã, sobre o que são as sombras das coisas. Eu nunca nem
Já tinha pensado, mas não com a clareza que o Senhor deu. Né? O Senhor colocou lá a mão e falou assim, ó, aqui dá para ver a sombra de uma mão. É a sombra. Mas quando você olha para cima, quando você olha para o desenho, você fala assim, isso aqui é um desenho do que está por vir. E foi o que aconteceu com Cristo. Então, o Antigo Testamento era a sombra do Novo. Porque Cristo pairava, Cristo se mostrava o tempo todo no Antigo Testamento. E aonde que aparece ele? No Novo. Como? Com luz. Então não aparece mais a sombra, ele aparece exatamente como luz para que todas as pessoas possam enxergar. Então existe a libertação. E tem aquele texto também, né, pastora Cris e pastor Fabiano, onde no cego, né, os discípulos falam para Jesus. Sim. Quem pecou, Jesus? Foi ele ou seus pais? Então você vê, até o próprio judeu já tinha essa... Os discípulos têm essa ideia. Essa mentalidade, né? Sim, de herança. De herança, né? Então, assim, ele era cego, mas podia ser os pais que deviam ter pecado, né? Através de... das iniquidades, né? Dos pecados, né? Mesmo deles. E havia uma consequência. Então, eles tinham essa noção. E Jesus não desmentiu, não falou, isso é besteira e tal. Ele só falou, não, isso aqui foi para manifestar... Esse aqui veio para a glória de Deus. Para glorificar Deus, né? Porque Jesus curou aquele cego ali. Então, a gente sabe que o mundo espiritual existe e nós devemos zelar por ele, né? A pastora Tânia costuma nos ensinar que o mundo espiritual ele é legal. E ele não é legal de joia. Ele é legal porque vive baseado com leis. Legalidade. Né? Tanto que quando o Senhor pega todas as leis que foram criadas, as leis romanas, da onde sai a Constituição, da onde saem as leis brasileiras, né? Muitas leis elas saíram das leis de Roma e elas saíram de onde? De dentro dos 10 mandamentos. Então os 10 mandamentos são as bases de leis do mundo inteiro. Do mundo das nações. Das nações. E o senhor citou a questão de pessoas, né, cristã e ainda na prática, né, da prostituição. Isso vem que não foi renunciado à idolatria. Eu quero ler um texto aqui em Oséias 4:12, diz assim: o meu povo consulta o seu pedaço de madeira, idolatria, e a sua vara lhe dá a resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Então as pessoas não entendem, por que tanto divórcio, né? Por que tanto adultério? Porque a promiscuidade ela vem da idolatria. Então, pessoas que profundo, estão no vício, né, da promiscuidade, estão em adultérios. Então, a pessoa... Olha que profundo, irmãos. Aí você vai vendo o mundo espiritual. Pessoa que tem problema de idolatria, pastora, você está dizendo vai ter problema de... Promiscuidade. Que é como fosse uma imoralidade, né? Imoralidade. Então, olha só. Adultério, quem teve problema com idolatria... vai ter problema com imoralidade. Imoralidade na área muito forte. E aí você começa a ver a tua família aí, né? Começa a entender a própria vida, por que não funciona. A idolatria, ela ainda traz outras consequências, né? O próprio livro de Oséias, capítulo 9, versículo 10, também fala a respeito disso. Fala sobre esterilidade, não é? Ele fala bem assim, capítulo 9, versículo 10 de Oséias: Hacei Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como a primícia das figueiras novas, mas eles se foram para Baal Peor e se consagraram à vergonhosa idolatria. Então Deus trata a idolatria como vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória voará como ave, não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ainda que venham criar os seus filhos, eu os privarei deles, para que nenhum homem fique, ai deles, quando deles me apartar. Efraim, como planejei, seria como tiro plantado num lugar aprazível, mas Efraim levará seus filhos ao matadouro. Dá-lhes, ó Senhor, o que lhes dará? Dá-lhes um ventre estéril e seios secos. Então, assim, a idolatria, além de trazer um espírito de promiscuidade, ainda produz morte e esterilidade na vida de uma pessoa. Meu Deus! E o pecado da masturbação, as pessoas se masturbam e inconscientemente, ela, no mundo espiritual, ela diz, eu não preciso casar, porque eu me resolvo sozinho. Então, algumas áreas, você vê que meninas e rapazes solteiros por muito tempo, né? Quando a gente vai investigar alguns atendimentos, a gente vai investigar, a maioria dos atendimentos que a gente foi investigar nessa área, a pessoa ela tem problema com masturbação. Então, você vê pessoas solteiras que não se casam há muitos anos
porque tá com problema de masturbação e inconscientemente ela fala, eu não preciso de casamento, eu consigo me resolver sozinha. Nossa, sim. Olha só, a Regiane, né? Cristina de Souza, Píbio aqui, risos. Um abraço, Regiane. Abraço, Regis. Anderson Veiga, Pastor Top, ô Glória, Cleonice Dionísio, Giovana Mendes, ô Glória, Adriano Frota, Pastor Adriano Frota, Pastor Júlio, querido. Brother, como está sendo maravilhoso o HPcast, top demais. Adriano Frota, amigos queridos, Pastor Fabiano, Pastora Cris, vocês são top demais. E a Cleonice mandou mensagem. Queridos, nós tivemos um problema que a internet ficou intermitente, muitas pessoas caíram, né, não conseguiram entrar mais. Então, nos perdoe, mas é por causa da internet mesmo. Tá joia? Estamos aqui entrevistando o pastor Fabiano Gregório, pastora Cristiane Gregório. Né? Eu estou animado. Né? E o pastor Fabiano e a pastora Cristiane, eles têm um ministério de libertação muito forte. E o pastor Fabiano e a pastora Cristiane também trabalham nesse ministério libertando pessoas. E o pastor Fabiano, daqui a pouco, vamos falar do livro dele. Ele vai sortear um livro aqui. Mande a mensagem aqui. O pastor Heron, Projeto Pare, Bispo, top. Nosso almoço hoje, hein? Aleluia. Foi top, hein, pastor? Nosso almoço hoje foi top, hein? Aquela costela lá, aleluia. Meu Deus, hein? Faltou eu aí, hein, pastor Heron. É importante também falar sobre a consequência, né, do derramamento de sangue. Sim. Um adendo, né, antes dessa questão do derramamento de sangue, pastor, é assim, o adultério, ele abre uma porta de morte. Existem várias consequências para o adultério, por exemplo, abuso sexual dos filhos. Se uma pessoa tiver em adultério, ela pode abrir uma porta, se for o homem, pode abrir uma porta para a mulher também trair. Sim. Se for a mulher e não houver confissão, pode abrir uma porta para o marido trair. Os filhos podem sofrer abuso sexual. E tem uma consequência adicional, que é a morte. Né? E a pessoa fala assim, morte porque adulterou. Tem gente que fala o quê? Que mulher dos outros tira chumbo, uma coisa assim, não é? Isso é um texto bíblico, não é? Está escrito assim em Provérbios capítulo 7, versículo 10. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com veste de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa, ora está na rua, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz, sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos, por isso saí ao teu encontro, a buscar-te e te achei. Já cobri de colchas a minha cama e de linho fino do Egito de várias cores, já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cínamo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã gozemos amores. Porque o meu marido não está em casa, saiu para uma viagem longa, levou consigo sactel de dinheiro, só por volta da lua cheia ele tornará a casa, seduziu com as suas muitas palavras, com lisonjas do seu lábio arrastou, e ele num instante segue como o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede. Então assim, o adultério, ele traz uma consequência muito séria, que é a morte. Então tem muitas vezes pessoas que elas estão morrendo, estão dentro da igreja e morrem, de repente num assalto, em alguma coisa, a gente fala, poxa, era gente boa, era não sei o quê. E quando depois da morte descobre que o camarada estava enrolado com uma amante, que ele tinha uma amante, ele tinha uma pessoa que estava envolvida sexualmente fora do casamento, e aí traz problemas. Então assim, as pessoas muitas vezes falam assim, mas é só uma amante, não tem nada demais, é só uma coisinha de nada. E na verdade são brechas espirituais que abrem-se para que demônios entrem e destruam a família, né? A gente já atendeu o caso de o esposo abrir a porta, tá em adultério, e a mulher, uma vida em santidade, nunca havia imaginado trair o esposo. E aí chegou para nós em atendimento com esse pensamento, pastor, a minha vida em santidade, eu não sei o que está acontecendo, porque eu tenho esse pensamento de trair o meu esposo. Quem abriu a porta? O esposo.
Ele foi lá, está em adultério, volta, atrai os demônios através da área sexual, tem relação com essa mulher, os demônios é transferido para a vida dessa mulher e essa mulher começa a ter o desejo. E a gente vai investigar, não é ela que está, né? Quem que abriu a porta? Ela tem esse desejo, mas os demônios quem trouxe? O esposo. E aí precisa acontecer o arrependimento, a confissão. Para as brechas serem fechadas e o casamento ser restaurado. Amém. Esses dias um pastor falou comigo assim, você acha que eu devo, né, ir pro Silk, né, devo... Eu disse, olha... oração nunca é demais, né? Não tem contraindicação. A pastora Tânia fala que oração não tem contraindicação. Oração não tem contraindicação. Eu acho que assim, pastor, será que eu devo fazer? Ué, faça. Tudo que agrega ao conhecimento, né? Principalmente com o Cristo, ajuda, né? Ajuda. Lógico. Importante é você querer agradar a Deus. Você tem alguma área na tua vida que você viu que está presa? Tem alguma área na tua vida que você acha que, né, precisa, tá amarrada, né, de uma libertação? Então, tá amarrado. Você tem que se expor, né? E faz parte do processo, orar, confessar. É que as pessoas, elas têm medo de, talvez, ir para o atendimento de libertação. Nossa, o que vão pensar de mim? Se eu manifestar, né? Se eu incorporar. Se incorporar, amém. Vai sair. Vai sair. A gente não precisa ter esse medo. Você quer que os demônios fiquem dentro de você. Exatamente. Pode escolher, né? Tem gente que gosta, sabia? Eu aprendi algo com o senhor maravilhoso, né? O senhor tem uma frase que o senhor, pelo menos comigo, e eu creio que também com os discípulos também, os demais, o senhor deva utilizar isso. O senhor fala assim, que quando nós amamos ao Senhor com todas as nossas forças, se você amar Jesus, Fabiano, com toda a sua força, as coisas vão acontecer com você. Então, em muitos processos de libertação, eu tenho usado essa frase do senhor, porque a pessoa fala assim, pastor, é que eu não consigo largar da amante. Eu falo, porque você não ama Jesus. Porque se você amar Jesus, se Jesus for a tua prioridade, todas as outras coisas que ele disse serão prioridade. E as pessoas se sentem impactadas com uma frase que aparentemente é tão simples, né? Mas ela é tão poderosa que muda a vida. O senhor tem auxiliado nos processos. E assim, né, pastor? Muitas vezes tem gente que até ama Jesus. Sim. Mas ele ama mais o adultério. Mais o adultério. Então, na verdade, não é se você ama Jesus ou não. É se você ama mais Jesus do que o que você está outra praticando. Coisa, né? Tá que nem assim, eu quero emagrecer. Mas você quer emagrecer mais do que comer? O que gosta mais? Porque muitas vezes você quer emagrecer, mas também você quer comer. Então, o que você quiser mais, aí é o que vai ter. Vai fortalecer. Então, Jesus é a mesma coisa. Né? É interessante também pais que vêm pedir ajuda para poder libertar o filho. E o Fabiano falou, né, que o adultério, a criança, ela está vulnerável a sofrer um abuso, porque ela não está debaixo da proteção, da aliança do casamento. Então, o pai quer resolver, quer tratar o filho, mas ele não quer ser tratado. Porque aí a gente chama os pais e fala, está acontecendo isso por conta da sua atitude, por conta do seu pecado. E aí, não, eu quero que você trate o meu filho, mas eu não quero largar o pecado, eu quero continuar a minha vida. Então, a consequência do pecado do filho está onde? Na herança, a herança dos pais. É muito profundo, né? Mas o nosso tempo é curto. Nós queremos falar agora do livro do pastor Fabiano. Pastor, fala do seu livro. Por que você escreveu esse livro? Como chama o livro? Então, você que está nos assistindo aí, você vai poder ver agora aí o livro do pastor Fabiano Gregório. Renunciei à minha herança. E daí? Por que do título? O que fala do livro, assim, que as pessoas vão querer comprar? Domingo o pastor Fabiano vai estar pregando nossos 4 cultos aqui. Ô, glória! Na Agape Church, aqui da sede. Então você vai poder comprar o livro aqui no domingo. Olha, investe aí, meu irmão, nessa obra missionária. Me ajuda a pagar os boletos aí. Esse livro aqui, pastorzão, eu conto exatamente o meu testemunho. E eu falo a respeito de muitas coisas que eu não conto no testemunho, né? Nada. Mas eu falo de milagre, do que o amor de Deus ele pode fazer na vida de um ser humano, né? Como que o amor do Senhor, inclusive em um dos prefácios, né? O senhor foi um dos prefaciadores do meu livro. Eu fiquei muito feliz com isso. O Nassif ele faz uma fala e ele diz assim: testemunho poderoso e inspirador, uma verdadeira história de amor entre Deus e os homens. Esses relatos mostram como Deus é especialista em mudar vidas, famílias e deseja que todos nós sejamos livres das amarras do maligno. Então esse livro ele conta a minha história, como que eu fui
iniciado no tráfico de drogas, quais foram as causas que me levaram até esse lugar. E eu conto também que após a minha conversão, eu desejei de toda a minha alma que Deus me desse uma revelação a respeito de o porquê eu entrei no tráfico. Porque o meu pai era empresário, a minha mãe era uma mulher muito direita, muito honesta, e eu nunca tive uma resposta, até que eu conheci a irmã da mãe do meu pai, a minha única tia viva da parte do meu pai. E eu fui conversar com ela, estava em busca de certidões de óbito dos antigos para poder montar uma cidadania italiana. E aí eu falei assim, bem, eu vou perguntar, porque perguntas para uma pessoa que trabalha com libertação, ela tem muita valia, né? E eu disse assim, no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 5, eu, Deus, sou um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E aí eu comecei a conversar com ela, falei, tia, a senhora conheceu o teu pai, que era pai dela, avô do meu pai, meu bisavô, conheci como que ele era. Bebia muito, violento, batia muito na minha mãe. E aquilo ali não me assustou porque explicava na idolatria. Então era uma família que era idólatra e espírita, né, de Umbanda, tinha terreiro a minha família. Então eu falava assim, bem, essa parte de promiscuidade, agressividade e vício com a bebida tá ligada à idolatria. Então era pai dela, avô do meu pai, meu bisavô. Eu falei assim, e o teu avô a senhora conheceu? Ela conheci, porque era avô dela, bisavô do meu pai e meu tataravô. Era a minha 4ª geração. E aí eu olhei e falei assim, como que ele era? Esse era o italiano original. Eu falei, como que ele era? Mafioso italiano. Ele participou da máfia italiana, matou gente na Itália, veio ao Brasil, cometeu crimes no Brasil, voltou para a Itália. E aí eu fui perceber que uma história que tinha mais de 250 anos, ela acabou aferindo sobre a minha vida, não é? Acabou trazendo para a minha vida consequências. Lógico que eu tinha a escolha, não é? Mas eu permiti que esses espíritos dominassem a minha vida, até porque eu não conhecia Cristo, não é? Eu não tinha uma família que era ligada ao Evangelho, que nos mostrava o caminho da verdade. E aqui eu discorro, ensino como que eu saí desse negócio, não é? Esse ensino, a gente fala, é muito poderoso, vale a pena você comprar. Eu quero inclusive aqui falar, né, eu sei que o senhor prefaciou, que o senhor escreveu, mas eu quero aqui falar no agradecimento, né, uma parte que eu falo do senhor. Eu digo assim, meu querido pastor Júlio Selegato e minha querida pastora Cristiane Selegato, que são bênçãos demais em minha vida e família e ministério. Pastor Júlio, o senhor é uma inspiração de uma pessoa amorosa que ensina com exemplos e não apenas com falas desconexas. Estávamos em um silque em Manaus e tive a honra de conhecer um ex-homossexual, Paulette, hoje o apóstolo Paulinho de Jesus, que chegou em sua igreja e ao invés de julgar ele, o Senhor apenas o amou. Não disse que ele deveria trocar roupas, sapato, nada disso. Apenas amou a vida dele e hoje ele é um instrumento de Deus na terra. Te amo, meu amado pastor. Espero que eu consiga atingir esse nível de amor que o Senhor transborda na vida daqueles que estão próximos do Senhor. O Senhor me incentiva muito e me impulsiona e me envia sempre. Amo o Senhor. Obrigado, pastor. O Senhor é mesmo demais na minha vida. Você é top demais, pastor. Amém. Mas é isso aí. Então, o livro aí, né, Renunciei à Minha Herança. Domingo você vai poder, né, comprar o livro, olha aí, abençoar alguém aí. É bom pra, isso aqui já é pro sorteio, pastorzão. É bom para evangelismo, né? Para a pessoa também pra entender. Mãe que tem o filho nas drogas, né? Que de repente acha que não tem mais jeito. Vai olhar e vai ver uma história de uma pessoa que está liberta, hoje pastoreando há 20 anos, né? Mas estou liberta há 24 anos, sem bebida, sem droga. Jesus entrou na minha vida e de fato transformou a minha história, né? Então assim, é possível Deus fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, aonde você estiver, é possível Deus agir de uma forma maravilhosa. Glória a Deus. Aqui o Derlei, pastorzão, o senhor é top demais. O Washington ali, top pastores maravilhosos, amigos. Um abraço, pastor Washington, o Derlei, que Deus abençoe o Derlei, que está aqui atrás de mim. Queridos, nós já estamos nos finalmente. Passou tão rápido, né? Diga aí você que está em casa. Passou tão rápido, então quero falar para a pastora Cristiane então dar as saudações finais. Amém.
para as pessoas que estão nos assistindo. Amém. Obrigada mais uma vez pelo convite. Passou bem rapidinho mesmo. Mais uma honra nós estarmos aqui. Quero agradecer. Obrigada a todos que estão aí nos assistindo, aqueles que vão assistir. Nós nos colocamos à disposição para você que quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, um pouco mais do nosso ministério nessa área de libertação. Estamos à disposição. Amém, pastora. Pastorzão. Pastorzão, obrigado pela oportunidade, não é, de estar aqui na Ágape. Eu fui recebido como um filho mesmo. O Senhor tem sido bênção na minha vida tem sido um divisor de águas, não é? O Senhor reflete tanto nas nossas vidas, e não é rasgação de seda, nada disso, porque não tem necessidade, porque não é perfil do Senhor isso. Mas eu tenho um discípulo, um amigo lá em Joinville, o pastor Felipe Schmitz, e um dia ele falou assim: pastor, como a Cris e o senhor mudaram depois do discipulado com o pastor Júlio. Eu falei assim, por quê? E o Felipe é muito observador, né? Eu falei assim, por quê? Ele falou assim, porque entrou a paternidade na vida de vocês. E eu acompanho o pastor Júlio de longe e assim, eu vejo como que ele ama vocês, como que o amor dele de pai tem derramado na vida de vocês e como que a Cris, como que vocês têm mudado. Então assim, nós somos gratos à Igreja do Evangelho Ágape Church. As pessoas, quando nos procuram, nos falam assim, gente, a gente tem uma igreja para vocês aí. A Ágape, a gente queria até, falei pastor hoje, né, que nós queríamos abrir uma igreja aí, onde que eu puder abrir a igreja da Ágape aí, para a gente estar abrindo a igreja da Ágape, então sendo implantador. Joinville, pastor. Joinville, vamos abrir uma igreja lá em Joinville, em Felipe. Ó, você vai ajudar o pastorzão, eita glória. Um abraço pro Felipe aí, que Deus abençoe, Felipe. Você é especial. Seu pai também, o Chico também, pastora rapaz, Cleo. Pessoas maravilhosas, né? Pastora Cleo, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Estamos encerrando, queridos, e lembrando que amanhã, 4 horas, você que é mulher, reunião marcada com a pastora Cristiane, às 4 horas da tarde, numa reunião poderosa de mulheres transformadas. Amém. Vai ser muito especial e você não pode ficar de fora. E domingo, 4 maravilhosos cultos, com 4 horários, 8 da manhã, 10, 16, 18, e o pastor Fabiano Gregório vai estar pregando para nós, ministrando para nós, e também lançando o livro Renunciei Minha Herança, e daí você pode comprar o livro, né, para ser abençoado. Você vai abençoar e ser abençoado, né? Mais ser abençoado que abençoar ainda, né? Amém. Então vai ser um tempo maravilhoso domingo. Convide alguém para estar aqui. E vai ser muito poderoso em nome de Jesus. Pastores, obrigado. Pastora Cristiane, pastor obrigado, Fabiano, senhor. Amo vocês. Nós também amamos o E senhor. muito bom estar com vocês. A Cris estava falando que estava nervosa, né, Renan? Estava toda aqui, falou mais do que eu. Pastora Cris aqui, pastora Cris. Aliás, esse tema de libertação dá pra gente ficar umas 6 horas aqui, né? Dá pra falar. Ó, o Adriano estava ali fora, né, pastor? Eu falei que ia falar. Aí ele, só pra gente poder encerrar, ele falou assim que Jesus disse assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ele falou, e você? Eu falei assim, eu neguei a si mesmo, tomei a minha crise e sigo. A cruz é a Cris, né? A Cris é bênção na minha vida demais. Essa mulher mudou minha vida. Tudo que eu tenho hoje eu devo a ela, pastor. É um casal maravilhoso, uma família maravilhosa. Um abraço pro Samuelzinho. Amém. Que ficou dormindo, pastora? Eu acredito que sim, né? O Samuel tá com 9? 9 anos. 9 anos. 9 anos, e amanhã vai ser o início, né, de um novo tempo nas nossas vidas. Amanhã vai ser a inauguração de uma célula na minha casa. E aí eu fiz o convite para o Samuel para ele liderar as crianças. Ele tá todo feliz. Ele falou, animado. Mãe, amanhã o nosso dia vai ser corrida, é melhor a gente imprimir hoje já a lição. Olha que bênção. E eu falei, amém, filho, deixa a mãe chegar lá do podcast, a gente vai imprimir e vai ser uma bênção. Então, eu estou muito feliz em poder já cultivar, plantar no coração de Samuel o desejo da liderança, né? A liderança de célula, ele Glória está a Deus. bem animado. E mais uma vez, pastor, né? Obrigada. Nós amamos muito o Senhor. Quando o pastor Fabiano relembrou essa frase do pastor Felipe, e eu falei, é verdade, de fato, as nossas vidas mudou, né? Ministerialmente, após a chegada da Ágape, a chegada do Senhor, da pastora Cristiane, que tem nos acolhido, nos abraçado, e realmente eu me sinto uma filha. Realmente o Senhor é um pai para nós. Paizão. E o nosso ministério tem sido mais leve, tem sido mais gostoso pelo amor que o Senhor transmite nas nossas vidas, nos ensina não só a gente, todos que conhecem o Senhor sabem o amor que o Senhor transmite, então isso é muito gratificante. Hoje eu falo que ministerialmente
eu sou mais feliz, né? Eu me alegro em poder ali conseguir exercer, né, o pastoreio na nossa igreja através do cuidado e através da paternidade que o Senhor exerce nas nossas vidas. Muito obrigada, pastor. I love you, Dad. I love you. I love you too. Queridos, nós vamos fazer o sorteio, pastor. Como a gente vai fazer o sorteio? O Renan teve uma ideia, Renan? Sorteio aqui, já vou mandar para você. O Renan já sorteou, irmãos. Então, o Renan. fez sorteio. Então manda para mim, Renan. Quem ganhou o livro do pastor Fabiano, Gregório? Vamos ver. Vai lá, cadê o nome? O nome é Anderson Veiga. Olha aí, Anderson Veiga. Parabéns, hein? Deus abençoe Anderson sua Veiga, vida. O Dércio, o Dércio. Glória a Um homem Deus. de Deus, um homem maravilhoso. Ganhou uma sacolinha aqui, ó, do Eu tô Tô Animado. animado. Vai ganhar um adesivo que tá ali no carro, nós vamos pegar, vou deixar com o pastorzão. E domingo, pastor, você traz as camisetas também, Tô Animado também, pra gente vender o conjunto aí, vai ter Amém. a camiseta Tô Animado e o livro, né, Renunciei Minha Herança. Minha Herança, e daí? Um livro de testemunho, de libertação, tem princípios ali, né, pastor, de libertação, para as pessoas entenderem, né, a herança. Aonde que os pais podem levar os seus filhos? Muito bom o livro, então Maravilhoso. recomendo, domingo, traz um din-din aí, mas passa no cartão, passa no débito, passa em qualquer jeito aí. Deus vai dar vitória em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, uma boa noite, um ótimo sábado, um ótimo domingo, domingão, 4 cultos maravilhosos, e amanhã, pastor, às 4 horas da tarde, vai ser top. Deus abençoe em nome de Jesus.